E em meio à discussão sobre o comando dessas comissões, a Câmara dos Deputados deve votar nos próximos dias mudanças no regimento interno. A ideia é extinguir as eleições para presidentes de comissões e deixar a indicação a cargo dos líderes partidários. Eles é que vão escolher, então, quem seria o presidente de cada comissão. Atualmente, a liderança do partido pode sugerir um nome, mas o parlamentar precisa passar por uma eleição interna. A partir da escolha do novo líder, as comissões terão que votar também as indicações de repasses de recursos que serão feitas pelos presidentes para que as chamadas emendas de comissões sejam executadas ainda este ano, deixando no anonimato os seus autores. Jess Peixoto, mudanças no regimento interno. Quer dizer, o líder passa a ter o poder de indicar. Então é feito o acordo de lideranças, cada líder, você fica com essa, você fica com aquela, você com essa. E aí ele simplesmente indica sem poder de veto. Vai dar pau essa mudança de regimento, hein? Vai dar, e vou te falar, Capês, uma das grandes críticas que Arthur Lira sofreu no tempo em que foi presidente da Câmara, pouquíssimo tempo, por sinal, é o quanto ele tirou força da lógica individual do parlamento, ou seja, de cada deputado, para executar na figura dos líderes todo este poder. Eu vejo que essa mudança no regimento, ela é péssima. Eu acho que no final do dia ela ela tira o holofote, ela tira ali a força dos deputados, da lógica de votação, das lógicas de aprovação, e ela faz com que a reunião dos líderes, que já tem muito poder no Congresso Nacional, seja onde tudo é decidido. Lá no Congresso Nacional tem uma realidade muito comum, que é que os votos não vão individualmente aos deputados, porque o colégio de líderes fecha as votações e elas passam a ser simbólicas, mesmo com francas e amplas discordâncias, até por conta do nosso sistema partidário aqui, que nem sempre tem, ou quase nunca tem, a ligação ideológica. Então, uma mudança como essa, ela realmente é um retrocesso, não só em termos de voz dos parlamentares nos 513 que detêm o cargo, mas também em relação à própria lógica de funcionamento do segundo ponto, que é a questão das emendas e a questão da transparência em relação às emendas e também da assinatura em relação às emendas, de quem que é aquela assinatura final do projeto e da indicação. Então, eu vejo com não bom tom as duas mudanças que estão em curso. Emerson Tawil, você sabe, meu amigo, que eu fui presidente da Assembleia Legislativa aqui em São Paulo. Lá o colégio de líderes tem muita força. Então senta lá o presidente, senta os líderes. O que nós vamos discutir hoje? Então, que tema que é esse? Que outro tema? Aí faz congresso de comissões para não precisar passar o projeto para uma comissão demorar muito. O colégio de líderes é bom porque ele acelera o ritmo das votações. Mas é ruim porque torna o deputado que não é líder um semideputado. Exato. Como você vê essa questão aí de equilíbrio e um regimento interno que agora vai permitir que sequer se discuta quem serão os líderes das comissões? Discute entre os líderes ali, os partidos, indica e está feito. É um retrocesso, como a colega mesmo disse. E aí voltamos a, mais uma vez, cada um olha para dentro de si. Esses interesses obscuros que tentam colocar em pauta, e aí tem agravante também, porque teria necessidade também de fazer algumas alterações dentro do próprio estatuto de cada partido. Por qual razão? Porque às vezes o indicado não tem uma fidelidade, ainda que indicado pelas próprias comissões, né, responsável pela comissão, ele não tem uma fidelidade com o partido, e isso teria um comprometimento desse direcionamento dessas emendas parlamentares. Aí, como você bem disse, 53 bilhões hoje, sem contar que eles têm um pano de fundo, dizer que existe uma celeridade das emendas estruturais, que é para os estados, e também chamadas emendas PIX, que é para os municípios. De todas elas, inclusive, 50% seriam destinadas à área da saúde. E eles entendem que um direcionamento para um grupo de hospitais, por exemplo, seria muito melhor do que para cada um hospital direcionado dentro de cada municipalidade. Mais uma vez, o Congresso acaba se reinventando. Eu não sei onde a gente vai conseguir chegar nesse aspecto, Capês, porque o retrocesso é cada vez maior, cada vez menos a gente vê um comprometimento dos nossos parlamentares eleitos democraticamente com a sua visão e sua ótica voltada à coletividade, ao povo, mas, sobretudo, se degladiando por interesses obscuros, principais e, sobretudo, sob a ótica do dinheiro.
Paulo Loyola, além desse comentário sobre esse tema, abordando também, eu queria ouvir a sua opinião sobre qual a importância que tem as comissões temáticas, justiça, finanças e orçamento, saúde, educação, segurança, enfim. Qual a importância que elas têm numa casa que se decide muito pelo acordo dentro do colégio de líderes e deputados que apertam ali o sim ou não votando, sem saber sequer o que estão votando. Com a força que elas têm num sistema legislativo que funciona à base de emenda parlamentar e acordos que são acordos muitas vezes feitos em pequenos núcleos de entendimento. Bem, Capês, na verdade tem diferentes níveis, né? Eu conheço, por exemplo, o trabalho do deputado Vitor Lippe, do PSDB aqui de São Paulo, que é extremamente interessante ali na área de desenvolvimento econômico, nas comissões de indústria e desenvolvimento relacionados a esse ponto. Conheço o trabalho de gente da Assembleia Legislativa, como, por exemplo, a deputada Marina Elou, da Rede, faz um trabalho extremamente sério ali relacionado à educação. A própria deputada Tabata Amaral tem feito um trabalho também interessante na pauta de educação, entre vários outros trabalhos aí que são desenvolvidos nesse nível das comissões e que são trabalhos técnicos muito bem feitos, muito bem desenvolvidos. Ao mesmo tempo, temos também as comissões que são utilizadas, às vezes, só para gerar barulho, para gerar conteúdo para as redes sociais, para ocupar espaço na mídia, na cabeça do eleitor, para trazer as polêmicas, o que particularmente também entendo que faz parte da política. Então, foi o caso da deputada Carolina Detoni, quando ficou à frente da CCJ, que botou em votação ali diversos projetos que não tinham a menor chance de passar, vários projetos inconstitucionais, inclusive, que passaram ali pela Constituição, mas que serviram para a deputada produzir aí um conteúdo para manter a sua base mais ativa. Então, eu acho perigoso a gente generalizar, porque, de fato, é feito um bom trabalho aí por alguns parlamentares que a gente conhece, a gente sabe que trabalham muito sério nesse sentido. Muito bem. Lembrando que você citou alguns, mas são 513 que estão lá. Eu queria mandar um abraço ao Vitor Lippe, que foi prefeito de Sorocaba e realmente é um excelente deputado. Um abraço para você, Lippe. E a sua opinião, Priscila Silveira? Capês, os meus colegas já que disseram a respeito da emenda e da questão de restrição com relação ao poder de escolha, né, que na verdade vai sofrer um esvaziamento. Mas, por quê? Porque a gente tem a eleição hoje feita pelos pares, mas a gente também tem que lembrar que nessa minuta foram trazidas outras situações, por exemplo, né, a questão ligada à eleição. Então, atualmente ele é eleito, ele fica um ano, no ano subsequente, tendo esse poder, né, de presidência na comissão. Segundo a emenda, na verdade, a minuta apresentada, o que vai acontecer? Poderá ser trocado a qualquer tempo, né, havendo uma discordância ou uma briga ou até mesmo um interesse entre os colegas, podendo então deixar, né, e podendo ser trocado a qualquer tempo, o que traz, sim, uma insegurança para essa presidência. É claro que tudo que é ruim, a gente, né, entende que deva ser trocado, mas já é um mecanismo colocado e costumeiro ele ter essa, na verdade, possibilidade de ficar um ano tentando fazer a sua presidência de forma tranquila. E uma outra coisa também que é importante a gente colocar para a nossa audiência é que, em caso de urgência, se vota aí, né, a gente tem 180 dias. E caso não seja, pela minuta apresentada, caso não seja votado no prazo de 180 dias, sai da tramitação urgente e volta para a tramitação normal, o que também eu penso possa ser, eventualmente, um atraso nesse sentido, polarizando ainda mais a escolha de todas as situações aqui envolvendo a liderança de quem vota, de quem escolhe, né, restringindo esse poder democrático, que é a escolha, inclusive, dos seus pares. Muito bem.